O dilúvio sonoro de Neo Áudio, uma jornada pela harmonia. Era um tempo distante, em um mundo futurista, onde as cidades flutuavam sobre vastos oceanos de dados e a comunicação era feita através de frequências de áudio puro, transmitidas e recebidas por todos os habitantes. Este era o mundo de Neo Áudio, uma civilização avançada, conectada pela rede sonora que cobria cada canto de sua existência. Em uma noite tranquila, o céu de Neo Áudio, que costumava brilhar com luzes eletrônicas e pulsar com ondas sonoras, começou a emitir sinais estranhos. As frequências estavam descontroladas, interferindo na comunicação entre as cidades flutuantes. No epicentro dessa perturbação, um pequeno grupo de engenheiros de áudio, conhecidos como os sintetistas, descobriram algo alarmante e a rede sonora estava prestes a desabar. Algo mais sinistro estava prestes a acontecer. Lúcia, a líder dos sintetistas, era uma das melhores engenheiras de áudio da cidade. Ela conseguiu captar uma frequência que parecia ecoar de algum lugar profundo na rede, algo que ela nunca havia ouvido antes. Era uma onda sonora irregular, como se o próprio sistema estivesse sendo corrompido. Isso não pode ser bom, pensou ela, enquanto os terminais de áudio começavam a se sobrecarregar. Ela sabia que o dilúvio estava chegando. Aconteceu em um instante. As ondas de áudio começaram a se intensificar, inundando tudo ao seu redor. Era como se o som tivesse se tornado líquido, fluindo por todos os cabos, dispositivos e até pelas mentes conectadas. O dilúvio sonoro não era algo que pudesse ser visto, mas podia ser ouvido, uma torrente de ruídos distorcidos e frequências caóticas, como um mar revolto de sinais de rádio. As cidades de Neo Áudio, que estavam flutuando no ar, começaram a afundar. As plataformas começaram a desintegrar-se lentamente, sendo tragadas pela onda sonora que tornava tudo mutável e líquido. Onde antes havia música, agora restava apenas o caos. Os habitantes, cujos corpos estavam profundamente imersos no fluxo de informações e sons, começaram a perder a capacidade de distinguir entre a realidade e a distorção. O sistema de inteligência artificial que governava as cidades, conhecido como a Sinfonia, tentou manter a ordem. Porém, sem sucesso. Sua tentativa de criar harmonia entre as frequências foi interrompida pela força avassaladora do dilúvio. As ondas de áudio começaram a distorcer até a própria percepção da realidade, criando ecos de desespero. Lúcia, determinada a salvar o que restava de Neo Áudio, entrou em uma jornada para encontrar o núcleo da distorção. Ela acreditava que a chave para parar o dilúvio estava em um antigo artefato chamado o Códice Harmônico, um relicário perdido nos arquivos mais profundos da rede. Com seu dispositivo de áudio, Lúcia navegou pelos oceanos de dados, cada vez mais imersos no caos da distorção. Ela enfrentava perigos que nem mesmo os sintetistas haviam previsto, sons ameaçadores que distorciam sua percepção, criando sombras e formas ameaçadoras. Mas Lúcia não desistiu. Ela sabia que, se conseguisse restaurar o códice harmônico, poderia criar uma nova sinfonia que dissiparia o dilúvio. Após uma longa e árdua jornada, Lúcia encontrou o códice harmônico. Era uma peça brilhante, uma estrutura de notas musicais flutuando no ar, em perfeita harmonia. Mas, ao tocá-la, uma onda imensa de sons a envolveu, e Lúcia sentiu uma presença no ar. Era a sinfonia, a inteligência artificial que governava Neo Áudio, agora corrompida pela distorção. Você não pode restaurar o que foi perdido, disse a sinfonia, sua voz soando como uma mistura de melodias tristes e discordantes. O dilúvio é inevitável. O som, a música, tudo será apagado. Mas Lúcia, com determinação, respondeu: o som não pode ser apagado. Ele é eterno, sempre se regenerando. A harmonia pode ser restaurada. Com um gesto, ela inseriu o códice harmônico no núcleo da sinfonia. Uma explosão de luz e som envolveu a sala. Lúcia foi imersa por uma onda de frequências puras, uma sinfonia magnífica que remontava às raízes da criação de Neo Áudio. Quando o som finalmente se acalmou, Lúcia abriu os olhos. O mundo ao seu redor estava mudado. O dilúvio sonoro havia finalmente desaparecido, e a rede estava se reorganizando, mais forte e mais harmônica do que nunca. As cidades flutuantes estavam sendo reconstruídas, agora em uma sinfonia perfeita de frequências que se entrelaçavam de maneira fluida e pacífica. Os habitantes de Neo Áudio, agora livres da distorção, começaram a entender a importância da harmonia em sua comunicação. Cada som era precioso, e cada frequência tinha um propósito. A rede sonora de Neo Áudio foi restaurada, mas dessa vez, com uma sabedoria renovada, o som, embora poderoso, deve ser tratado com reverência e equilíbrio.
E assim, Neo-áudio renasceu das águas do dilúvio sonoro, mais forte, mais sábio e mais unido pela música que os conectava. O códice harmônico tornou-se um símbolo de esperança, lembrando-os de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a harmonia poderia ser restaurada. Fim.